Na nossa vida, a gente nem percebe, mas muitas vezes no nosso dia a dia, a gente se encontra com situações onde a gente precisa fazer a comparação de grandezas. Ou seja, é tudo aquilo que a gente consegue quantificar. E vou falar uma coisa para vocês. Quase tudo na nossa vida pode ser considerada uma grandeza. Hoje nós vamos falar sobre razão. E não, tem nada a ver sobre uma pessoa discutindo com a outra, vendo qual das duas está certa. Não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, quando a gente fala em razão, a gente está falando na realidade, na comparação de duas grandezas. Sendo que essas duas grandezas elas vão ficar expressadas no meio de uma fração. Tudo vai acabar em fração. Vocês vão ver. Então, vamos girar e rapidinho a gente está de volta na nossa tela principal para a gente poder entender um pouquinho mais sobre razão. E a razão, então, ela é basicamente o seguinte, uma divisão que procura comparar duas grandezas. É lógico, né, pessoal, que essa divisão, ela sempre vai ser expressa na forma de uma fração, ok? Inclusive, você vai poder comparar essas grandezas de acordo com a ordem que ela aparece no seu exercício. Mas antes, grandeza nada mais é do que tudo o que pode ser quantificado. E acreditem, quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Porque, acreditem, todas as coisas na face da Terra podem ser quantificadas. Então, se elas estiverem colocadas num exercício da forma correta, ela passa a ser uma grandeza. Por exemplo, quilos, distância, quantidade de gatos, cachorros, enfim. Vocês vão ver daqui a pouco. Mas a gente só precisa lembrar que essa fração, essa divisão, ela vai estar expressa sempre em um numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo. Mas cada um deles tem uma representação. O número de cima, que é o numerador, ele nada mais vai ser o primeiro valor que será mostrado. Nossa, Vitor, como assim? Gente, o exercício, ele sempre vai te dar um valor primeiro e um valor em segundo lugar. Essa é a ideia. A ordem importa. Todas as vezes que vocês tiverem um determinado valor logo em primeiro lugar no seu exercício, ele sempre vai ser o numerador. E quando você tem, veja só, o segundo valor a ser mostrado no exercício, simplesmente ele vai para baixo, ele vai no seu denominador. Então, a ideia é eu mostrar aqui para vocês um exemplozinho de como que isso pode ser aplicado. Acompanhem comigo. Se em um determinado local temos um gato para cada 2 cachorros, escreva a razão entre as duas grandezas. Pessoal, a gente simplesmente precisa interpretar da seguinte forma. O que apareceu primeiro? Apareceu a quantidade de gatos. Quantidade de gatos é uma grandeza. E é a primeira. Por quê? Porque ela literalmente aparece em primeiro lugar. E a quantidade de cães, basicamente, é a segunda grandeza. Por quê? Porque ela aparece em segundo lugar. Logo em seguida do primeiro dado que ele te dá. Então, qual é a ideia aqui? Veja só. O que são as nossas grandezas? A quantidade de gatos e a quantidade de cães. Beleza? Então, a quantidade de gatos a gente já sabe que é um gato, porque é isso que ele fala. E a quantidade de cães são 2. Então, a cada um gato, eu tenho 2 cães. Nossa, Vitor, mas isso é importante? Sim, por quê? Porque basicamente você vai ter uma fração, você vai ter uma razão. Essa razão, veja que tudo rima, né? A fração é uma razão que é uma divisão. Olha só que coisa. Então, a gente só precisa lembrar onde colocar os dados. Bom, eu falei para vocês que a quantidade de gatos é nossa primeira grandeza. Por quê? Porque simplesmente ela aparece em primeiro lugar. Então, se a quantidade de gatos aparece em primeiro, ela vai em cima. São um gato só. Então, um gato a cada 2 cachorros. Um gato vai em cima. E a quantidade de cachorros, né, a quantidade de cães, obviamente,
é a nossa segunda grandeza. Já que é assim, simplesmente nós vamos colocá-la embaixo. Percebam que esse 1/2 aqui, cuidado, tá, galera? Esse 1/2 nos diz muito mais do que simplesmente um gato para cada 2 cachorros. Eu poderia ter, por exemplo, 50 gatos e querendo saber, já que estamos na razão de 1 para 2, nós estamos querendo saber, por exemplo, de 50 gatos quanto que teriam em cachorros. Ué, se é 1 para 2, ou seja, a cada 1 gato eu tenho 2 cães. Então eu estou dobrando o meu valor. Então se eu tenho 50 gatos, eu teria 100 cães. Essa é mais ou menos a ideia, tá? Mas não se preocupem, isso a gente vai trabalhando um pouquinho mais pra frente, tá? Então, esse 1/2 nada mais é do que a razão entre a quantidade de gatos e a quantidade de cães. Um gato para 2 cães. Simplesmente isso, forma a fração 1/2, tá? Agora, cuidado com a nomenclatura. Muitas vezes os seus exercícios vão pedir para vocês escreverem como se lê, certo? Isso na matemática, isso já é conhecido de vocês. Então, o antecedente está para o consequente. Hã? Como assim? Antecedente é o que vem antes. Consequente é o que vem depois. Ou seja, vamos pegar alguns exemplozinhos aqui, ó. Veja só essa letra A. 1/2 ou 1 em cima, 2 embaixo. O antecedente, que é o de cima, está para o consequente, que é o de baixo. Ou seja, 1 que está em cima está para 2 que está embaixo, certo? É literalmente isso. O número de cima está para o número de baixo. Olha só esse segundo exemplo aqui. 3/7. Ué, 3 está para 7. Pessoal, só isso mesmo, tá? É basicamente isso. O número de cima está para o número de baixo. Só que cuidado, muitas vezes você vai encontrar certas razões que você vai precisar simplificar. Lembra que a razão, ela é uma fração. Toda fração é uma divisão. Então, querendo ou não, muitas vezes você vai ter que simplesmente pegar e vai simplificar a sua fração. Por exemplo, se fosse 5/10, você ia ter que simplificar a sua fração, tá? Mas isso é o de menos, isso a gente já discutiu em algumas outras videoaulas, certo? Então, última coisa dessa videoaula para não cansar muito a beleza de vocês. Vamos falar de razões inversas. Pessoal, razões inversas nada mais são do que a gente simplesmente inverter os números de lugar. Ou seja, o número que estava em cima vai para baixo. O número que estava embaixo vai para cima. Olha só, um exemplozinho aqui para vocês. A razão inversa de 2/3 é 3/2. Por quê? Porque eu peguei o 2 e o 3 e eu simplesmente inverti a posição deles. Só isso mesmo, tá? Acreditem, pessoal, razão inversa não tem segredo nenhum, muito pelo contrário. Você simplesmente inverte mesmo, tá? Só que ela tem uma propriedadezinha interessante. Quando multiplicamos uma razão por sua inversa, ou seja, se a gente pegar esse exemplozinho de cima, esse 2/3 e esse 3/2, ou seja, a razão original vezes a razão inversa, o resultado sempre 100% das vezes será igual a 1. Vamos ver se é verdade? Olha só aqui, ó. Esse mesmo exemplo, 2/3 vezes 3/2. Para multiplicar frações, vocês sabem, é só multiplicar em cima e depois multiplicar em baixo. Multiplicando em cima fica 2 vezes 3 dá 6. E embaixo, 3 vezes 2 também dá 6. Deu 6/6. Lógico, fazendo essa divisão, 6 dividido por 6 dá 1, certo? Então, pessoal, não se esqueçam disso. Frações inversas são simples. Nada mais são do que você inverter a fração original, certo? O que está embaixo vai para cima e o que está para cima vai para baixo. Basicamente isso, certo? Pessoal, não se preocupem com muita coisa. Eu sei que são muitos dados, mas ainda assim vocês simplesmente podem ficar tranquilos, porque o assunto é simples. E eu vou falar uma coisa para vocês, é um assunto muito importante na nossa vida. Fiquem tranquilos e contem comigo para o que vocês precisarem, ok?
E por hora é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e não se esqueçam do seguinte, vocês podem rever esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Esse vídeo é feito com muito carinho para vocês sempre. Então, tudo o que precisarem, revejam esse vídeo e não se esqueçam, suas dúvidas serão sempre muito bem-vindas. Até uma próxima videoaula. Valeu!